Bom dia, meus queridos amigos e irmãos da querida e amada Igreja Metropolitana de Brasília. É com muita alegria no coração que estamos mais uma vez fazendo a abertura da nossa Escola Dominical, neste domingo, dia consagrado ao louvor e adoração ao nosso Deus. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos dele. A alegria do Senhor, a nossa força é. Celebrar com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. A Bíblia nos incentiva a estarmos sempre alegres e felizes. Então eu queria ler para vocês hoje um artigo, O Simples Sorriso. Basta um leve sorriso para levantar o coração, manter o bom humor, ajudar a saúde, despertar os bons pensamentos, aplicar obras generosas, conservar a paz na alma. Sorri até que note que a sua constante seriedade desapareceu. Sorri até aquecer seu coração com esse raio de sol. O sorriso tem muito trabalho a fazer. Põe-se no serviço de teu Deus. Põe-no a serviço de teu Deus. O sorriso é um instrumento, é um caniço para pescar almas. Se colaborar com a graça que habita a sua alma, ela lhe santificará. E assim dá-lhe a simpatia especial de que necessita para transmitir aos outros o verdadeiro cristianismo que traz a felicidade. Sorri aos que sofrem solidão, aos tímidos, aos tristes, aos jovens, aos anciãos, à sua família, a seus amigos. Deixe que todos se alegrem com a sua simpatia da sua aparência sempre sorridente. Conta se pode o número de sorrisos que você distribuiu hoje. Seu número indicará quantas vezes você promoveu o contentamento, o ânimo, a confiança, a alegria no coração das outras pessoas. Essas boas disposições sempre são princípio de obras generosas e atos nobres. O sorriso opera maravilhas que você ignora. Seu sorriso pode infundir esperanças, abrir horizontes aos tristes, aos desanimados, aos oprimidos, aos tentados e aos desamparados. Lembre-se, minha amiga, minha irmã, o sorriso é o reflexo da alegria infinita de Deus. Amém? Vamos sorrir, vamos transmitir amor e alegria aos corações. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado porque nós somos alegres e felizes, porque a tua alegria nos fortalece, nos dá paz, nos dá tranquilidade, nos anima na nossa caminhada, Senhor. Muito obrigado porque nós podemos, através do sorriso, levar paz e alegria aos corações desanimados. Ajuda-nos sempre a demonstrar este amor que foi derramado em nós pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Vamos ao louvor e adoração nesta manhã, depois ao estudo bíblico da Escola Dominical. E à noite o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Boa tarde a todos e obrigada. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra. Estamos nós perdidos.
inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, oh, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor. Mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Bom dia, irmãos. É com alegria que mais uma vez estamos aqui no domingo de manhã, saudáveis, glorificando a Deus por mais um dia de vida, na sua presença, sob a sua proteção, que nós nos reunimos como igreja do Senhor para estudarmos mais uma lição na nossa escola dominical. Nós estamos estudando sobre família, pela graça de Deus, para a sua glória, para o bem do mundo. E hoje nós vamos para a 10ª lição, que diz: família transformada pela graça. Lá, nosso texto base vai ser Atos 16, versículos de 16 a 34. Antes de nós começarmos, antes de nós lermos o nosso texto, eu gostaria de orar com vocês. Vamos começar a nossa semana consagrando a nossa vida e a vida da nossa família ao Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, grande e maravilhoso Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, que nós nos reunimos essa manhã com o objetivo de glorificarmos
o nome do Senhor e pedir para o Senhor Deus que o Senhor seja conosco, que o Senhor continue nos abençoando, continue nos mantendo unidos, continue fazendo com que nossa família seja uma família diferenciada das outras famílias do mundo e que nós tenhamos a ajuda do Espírito Santo do Senhor para sermos um diferencial, um bom exemplo na comunidade na qual estamos inseridos. Seja conosco, Senhor Deus, que o Espírito Santo tenha liberdade de agir em nossa família, em nossas vidas. É isso que eu peço e agradeço nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém, irmãos? Então vamos começar a nossa lição. Família transformada pela graça. Vamos abrir a palavra do Senhor então no livro de Atos, capítulo 16, versículos de 16 a 34. Diz assim: Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades e, levando-os aos pretores, disseram: Estes homens são judeus, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Deixa eu passar aqui. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém, irmãos? Diante do que nós lemos, nós vimos o quê? A conversão do carcereiro de Filipos. Paulo estava na cidade de Filipos e nessa prisão que Paulo foi jogado juntamente com Silas, sob a proteção os cuidados desse carcereiro,
era em Filipos. O que aconteceu? Diante da história desse carcereiro, nós vimos o quê? Que a conversão, que a salvação, ela vem pela graça de Deus. O carcereiro nem merecia ser salvo, mas ele, diante do milagre, do extraordinário que ele presenciou diante da prisão de Paulo e Silas, ele creu, ele perguntou o que ele deveria fazer para ser salvo, e ele acreditou, ele creu. E lá em Efésios 2, 8, 10 diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós, como bons presbiterianos, nós cremos que Paulo tinha que ser preso, juntamente com Silas, naquela prisão, naquele momento. Nós cremos que Deus tinha que agir daquela forma extraordinária para que o carcereiro e toda a sua família fossem salvos, porque isso foi pela graça de Deus. Deus viu graça, derramou sua maravilhosa graça sobre a vida do carcereiro. E ele creu, ele acreditou, ele foi salvo, ele e toda a sua família. Porque não somos nós que escolhemos servir a Deus, é Deus que nos escolhe. Então, esse foi o momento de Deus escolher, agir de forma maravilhosa, gratuitamente, para que esse carcereiro e sua casa fossem salvos. Então, olhando para a vida do carcereiro, antes da sua experiência de salvação, antes dele ter tido esse encontro com Paulo, Silas, visto o maravilhoso agir de Deus em prol dos que ele ama, né? Como era a vida do carcereiro? Enquanto não vêm as provações, a vida transcorre normalmente. Então, ele ainda não tinha passado por nenhuma provação. Então, ele agia, ele vivia normalmente. Lá em Atos 16, 23, 24, diz: e depois de lhes darem muitos açoites, o lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Então, antes dele ter passado por alguma provação, ele vivia uma vida normal. Achava que prender, açoitar, amarrar no tronco eram coisas normais. Ele não tinha ainda o quê? Conhecimento do poder de Deus, do amor de Deus e principalmente da justiça de Deus. Para ele, a ordem que ele recebia era o que ele tinha que fazer e não lhe pesava a consciência. Mas quando surgem as provações, o não convertido toma decisões equivocadas. Como foi que o carcereiro agiu quando lhes veio a provação? Quando ele viu que todas as portas estavam abertas, todas as cadeias estavam quebradas e que aqueles prisioneiros, os quais estavam sob sua responsabilidade, sob sua vigilância, haviam fugido. Ele sabia que ia ter que enfrentar, as autoridades, os pretores, certamente, e que teria que dar uma explicação e que seria punido por isso. Diante disso, que ele teve? Temor aos homens. Lá em Atos 16, 27 diz: o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Então, a pessoa que não é convertida, que vive a vida
como se Deus não existisse, sem ter conhecimento da presença de Deus, dos cuidados de Deus, do amor de Deus, da justiça de Deus. Ela vive a vida sem um norte determinado, porque nesse momento aí de provação, ele ia tirar a vida dele. Ele não estava pensando se tinha mulher, se tinha filhos, se tinha mãe, se tinha pai, se tinha irmão, se alguém ia sofrer, se alguém ia sentir sua falta ou não. Ele simplesmente ia suicidar-se. Uma decisão o quê? Equivocada, porque até então os prisioneiros nem tinham fugido, eles estavam lá dentro. Mas a provação vem, aquele que não tem Deus como segurança, não tem onde segurar, acaba tomando decisões erradas, igual o caso do carcereiro. Pela graça de Deus, a cegueira espiritual do não convertido pode ser vencida. Deus teve uma maravilhosa graça, um amor especial, um olhar especial para esse carcereiro. O que é que Deus tirou? A cegueira espiritual dele para que ele enxergasse. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Então, nesse momento, toda a cegueira espiritual dele foi retirada. Ele reconheceu a mão de Deus, o agir de Deus, o quão poderoso era Deus, o cuidado que Deus tinha para com os seus, e se converteu. Coisa linda, né, irmãos? Uma conversão extraordinária. E nós achamos que essas conversões maravilhosas, extraordinárias, só acontecem na Bíblia, nos relatos que Deus preservou para a gente. Mas não é. Graças ao maravilhoso Deus, essas coisas acontecem todos os dias, a toda hora, em todo momento. Deus é o mesmo, Deus agia dessa forma lá no tempo de Paulo, e Deus continua agindo hoje no nosso tempo, ainda vai agir enquanto a humanidade ainda esperar pela vinda de Jesus. Esses milagres extraordinários, essas conversões extraordinárias só vão cessar depois que Jesus vier buscar os seus. Após a conversão do carcereiro, coisas maravilhosas aconteceram na sua vida e na vida de sua família. Por quê? Quando há conversão, toda a família é abençoada. Atos 16, como nós já lemos, 31, 32. Vamos ler de novo. O carcereiro perguntou a Paulo e Silas: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? A resposta dos servos de Deus foi precisa: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Porque, irmãos, quando a família ela se converte, quando Deus age de forma maravilhosa, igual agiu na vida do carcereiro, e toda a família é salva, quando toda a família ouve a palavra de Deus, né, a família ela fica sob a proteção de Deus, sob a orientação do Espírito Santo. Jesus faz parte, passa a fazer parte dessa família, a vida muda. Né? E quando essas conversões acontecem, né, a família muda de rumo, muda a sua forma de agir, muda a sua forma de pensar. Lá em 1 Coríntios 7,14 diz: porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos, separados. Se numa família uma pessoa se converte, o marido ou a esposa, um é santificado no convívio com
o outro. E os filhos dessa sorte, o que vier desse relacionamento, terão a mesma sorte de não serem filhos impuros, mas serem filhos santos. Olha o quão é importante numa família uma pessoa se converter, levar o evangelho para dentro de casa, se esforçar em falar de Jesus aos seus todos os dias, em todas as horas, em todos os momentos, em todas as ocasiões, de forma que o nome de Jesus seja sempre glorificado nesse lar através dele, porque isso influencia, isso faz com que a pessoa, através da mudança que a outra teve, enxergue como Deus age, quão maravilhoso Deus é, quão bondoso Deus é, e toda a casa seja salva. E é muito importante, quando alguém se converte, começar a trabalhar, a falar de Jesus, a pregar incessantemente, com palavras e com atitudes dentro da família, para que os outros também sejam abençoados, para que os outros também se tornem pessoas santas, separadas, para servirem a Deus e glorificar a Deus eternamente. Coisa bonita, quando a gente ama as pessoas, a gente quer que as pessoas também sejam salvas, para que nós possamos viver com elas eternamente e juntamente com Deus em gozo eterno. Mulheres, 1 Pedro 3, versículo de 1 a 2 diz: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Dentro de um lar, dentro de uma família, o exemplo, o bom comportamento, o temor a Deus tem que ser preservado, tem que ser cultivado e tem que ser passado de um para os outros. A promessa que Deus fez a Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, a família é um bem que Deus quer preservar e abençoar. É uma promessa que Deus fez para Abraão. E nós cremos que todas as promessas de Deus serão cumpridas. Então, vamos acreditar que Deus tem promessas maravilhosas para a nossa família e que Ele vai cumpri-las. Nossa família será abençoada, nossa família será salva. Glória a Deus por isso, irmãos. Não podemos nos omitir na proclamação da boa nova da salvação em Cristo. Certamente, há muitas famílias necessitando da mensagem do Evangelho. Às vezes, quando nós falamos de vamos falar sobre família, nós pensamos somente na nossa família. Em primeiro lugar, a nossa família. São as pessoas que convivem conosco que nós temos mais oportunidade de falarmos, de demonstrarmos como é um servo de Deus. Mas tem as outras famílias que nós conhecemos, que Deus faz com que nós convivamos e que tenhamos oportunidade de também levarmos a mensagem do Evangelho para que o marido, a mulher e toda a sua casa também sejam salvos em Cristo Jesus. Quando há conversão, há também compromisso com a igreja. Quando o carcereiro, diante do milagre extraordinário, da ação maravilhosa de Deus em prol de Paulo e Silas, se converteu, né, ele foi batizado e todos os seus, está lá em Atos 16, 33. Por que ele foi batizado? Olha aí que gracinha, nós presbiterianos batizamos bebês, né, a partir de bebês. Quando esse bebê adquire a idade da razão, ele faz a sua profissão de fé. Mas ele é batizado na igreja pequenininho, bebezinho. Segundo o Catecismo Maior de Westminster,
Batismo é um sacramento do Novo Testamento, no qual Cristo ordenou a lavagem com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para ser um sinal e selo de nos unir a si mesmo, da remissão dos nossos pecados pelo seu sangue e da regeneração pelo seu Espírito, da adoção e ressurreição para a vida eterna, e por ele os batizados são solenemente admitidos à igreja visível e entram em um comprometimento público, professando pertencer inteira e unicamente ao Senhor. É por isso que nós batizamos nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes, nossos adultos, quem Deus convencer, quem o Espírito Santo de Deus converter, que chegam, que vêm para a nossa igreja, para que eles façam parte desse selo, para que eles façam parte da igreja, para que eles tenham comprometimento com a igreja visível e para que eles possam pertencer unicamente ao Senhor. Batismo é uma coisa muito importante para aqueles que são salvos, que são convertidos a Cristo Jesus. O batismo é o selo da regeneração espiritual operada pelo Espírito Santo, o aspecto visível e simbólico da purificação dos pecados. Porém, é também o sinal visível do compromisso firmado com a comunidade da fé. O batismo nunca deve ser negligenciado. Todo cristão deve passar pelo batismo. É um sacramento. Quando há conversão, a comunhão e a alegria se instalam na família. No caso do carcereiro, lá em Atos 16:34 diz: e manifestavam grande alegria por terem crido em Deus. Quem manifestavam? A família, o carcereiro e sua família. Manifestaram, mudaram de vida, mudaram a forma de enxergar o mundo, mudaram a forma de enxergar a Deus, de sentir Deus e de ter comunhão com Deus. Foram batizados, estavam alegres, tinham agora certeza da salvação, da vida eterna com Deus, através da fé em Cristo Jesus e através da maravilhosa graça que Deus teve por eles, por tê-los escolhidos, terem separado dentre a multidão para fazer parte da família cristã. Nós também, irmãos, somos separados. Nossa família é uma família privilegiada. Nossa família conhece a Deus. Nossa família tem comunhão com Deus. Nós temos uma igreja, nós temos a palavra de Deus em nossas mãos, nós temos um pastor que nos orienta, nós temos o Espírito Santo que quando a gente lê, ele nos dá entendimento, ele nos dá sabedoria. Nossa família é uma família consagrada ao Senhor. Nós temos motivos para ser como a família do carcereiro. Temos que ter a alegria de podermos crer em Deus. Temos esse sentimento maravilhoso que é saber que Deus existe, que Ele nos ama e que Ele está por nós. Isso é um conforto muito grande, irmãos. Quantas famílias no mundo estão aí ludibriadas, enganadas por outras crenças, por falsos deuses, por idolatrias. Na Índia, pessoas lá glorificando lá não sei quantos mil deuses pagãos e ainda não tiveram o privilégio que a nossa família tem, que nós temos, de conhecer a Deus, de podermos adorar a Deus, de saber que nós somos separados, escolhidos e amados por Deus. Então vamos continuar valorizando isso, vamos continuar orando, glorificando a Deus em toda e qualquer situação. Quando um irmão estiver passando por alguma provação, vamos mostrar para ele como é que se resolve, que é através da oração, da orientação de Deus, que as coisas dão certo. Não vai fazer como o carcereiro que na hora da provação tentou suicidar-se, tirar a vida. O nosso Deus é por nós, então diante de nenhum problema, nenhuma provação, nenhuma dificuldade é maior que o nosso Deus. Isso é conforto para nós, isso é uma forma
maravilhosa de se viver, de se enxergar o mundo. É uma segurança que muita gente não tem. Né? Então vamos glorificar a Deus por isso. Vamos ser felizes, vamos ter essa alegria de podermos crer em Deus. A família abençoada é uma família rica em amor. Né? Esse é o efeito da conversão sobre as famílias, pois o encontro com Cristo e o reatamento da comunhão com Deus são uma experiência abençoadora. Então, se a nossa família é uma família convertida, se já teve um encontro pessoal com Deus, se tem oportunidade de glorificar a Deus, se tem esse desejo, nossa família é uma família abençoada, é uma família rica em amor. Amor de Deus por nós e de nós pelos nossos próximos, pelos nossos irmãos. A conversão, ela é precedida de quebrantamento espiritual, experiência de perdão e mudança de disposição. Na conversão, o Espírito promove mudança no pensamento, no sentimento, na maneira de falar e na maneira de agir. Nós éramos um tipo de pessoa, nós éramos como o carcereiro que vivia uma vida comum, o que lhe ordenava ele fazia, sem pensar. Hoje não, hoje nós somos nova criatura. Cristo nos transformou e nós temos mudanças no pensamento, no sentimento, na maneira de falar, na maneira de agir. Nós agimos como? Com amor pelo próximo, não é? Isso aconteceu na vida do carcereiro. O que ele fez? Lavou as feridas de Paulo, cuidou, deu comida para Paulo e Silas. O que ele achava que era normal, que era castigá-lo, mudou. Eles viram que não era por aí. Que ele tinha agora o quê? Que cuidar deles. E quando nós somos convertidos e guiados pelo Espírito Santo, esse também é o nosso desejo, cuidar dos feridos, dos encarcerados, né? Das pessoas que estão em sofrimento, das pessoas que estão nas trevas, estão sendo subjugadas pelo mundo. Nós agimos com amor. Deus, ele instrui e orienta os novos convertidos através da sua palavra, da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Lá em 2 Timóteo 3, 16, 17 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, o convertido ou o novo convertido, através da Escritura, que é inspirada por Deus, ele tem toda a orientação que um cristão precisa para viver uma vida em santificação, sendo agradável a Deus. E lá em Colossenses 3, 12 e 16, Paulo nos diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instrui-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Olha que texto maravilhoso de Paulo lá em Colossenses 3, 12, 16. É a palavra de Deus, através dos grandes homens usados por Deus, nos orientando, nos ensinando como devemos agir como pessoas, como famílias,
como membros de uma comunidade, como servos do Senhor, como cristãos e principalmente como pessoas que amam a Deus e devem, através de suas atitudes, honrar e glorificar a Deus. Amém, irmãos? Então, nós vamos lembrar que família tem que ser transformada pela graça, igual foi a família do carcereiro. Que a família tem que ter conversão e bem. Quando a família tem conversão, há bênção sobre essa família. E que a conversão é compromisso com a igreja do Senhor. Então, quando eu me converto, quando eu ouço a palavra de Deus, ela cai no meu coração, encontro um terreno preparado, um terreno fértil, porque assim Deus o fez, Deus o preparou, né? A gente tem que ter compromisso com a igreja, seja a igreja visível, que é a qual nós nos congregamos e formamos o corpo de Cristo, onde Jesus Cristo é o cabeça, e seja também a nossa igreja pessoal, a nossa igreja invisível, aquela igreja onde sou eu com Deus e eu com o meu próximo. Amém? Conversão e comunhão, ela gera o quê? A alegria para nossos corações e para a nossa família. E uma família feliz, uma família grata a Deus, ela faz diferença na comunidade onde ela está inserida. Através do comportamento dessa família, outras pessoas também serão convertidas, que vão querer ser imitadores de Cristo, como aquela família é. Amém, irmãos? Que Deus, então, abençoe nossa família, que nós tenhamos uma semana abençoadíssima, que nós possamos olhar para a nossa família, um para os outros, e vermos o amor de Deus sobre eles e deles por nós, e que nós também possamos demonstrar o nosso amor por eles, e que a nossa família seja uma família feliz, uma família alegre, uma família onde o amor de Jesus Cristo reine, que Jesus seja o soberano. Amém? Que Deus os abençoe. Até a noite.